A graça e a paz. Boa noite. Esta noite falaremos a respeito de uma novidade de vida após reconhecer Jesus como sendo o nosso caminho da salvação. Jesus como o único caminho da salvação. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Se quiser acompanhar, vamos abrir as Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 ao 9. Amém? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. E Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Um homem chamado Saulo de Tarso, perseguidor dos apóstolos de Jesus, perseguidor das pessoas que tinham reconhecido Jesus como sendo o Cristo, o Messias. Ele perseguia porque ele era uma pessoa influente entre os fariseus, ele era um dos cabeças dos fariseus. Então, Saulo, enfurecido com os cristãos, ele resolveu ir até o sumo sacerdote, ou seja, a autoridade maior daquela época. Ele, indo até o sumo sacerdote, foi lhe pedir cartas ou recomendações para perseguir os cristãos numa cidade chamada Damasco. Ele foi até o sumo sacerdote para pedir recomendações livre para ele ir até Damasco e prender os discípulos de Jesus e trazê-los presos a Jerusalém para assim eles serem julgados. Então se iniciou a perseguição. Essa perseguição se deu porque eles pregaram a Jesus, pregaram o ensinamento que Jesus deixara. É importante entender que esta perseguição se deu após a ressurreição de Cristo, quando ele já tinha sido assunto ao céu. Amém? Vamos dando continuidade. Saulo partiu em direção a Damasco, como uma fera selvagem, com a intenção de as sinagogas prender os discípulos, mas aconteceu que, Saulo estando próximo a Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Ele, caindo em terra, não entendendo nada, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Saulo, tremendo e atônito, perguntou: Quem és, Senhor? Ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Saulo, tremendo, levantou-se do chão, Saulo, tremendo, perguntou a Jesus o que ele queria que ele fizesse. E Jesus o recomendou que entrasse na cidade
e lá lhe seria dito o que lhe convinha fazer. E as pessoas que estavam com Saulo o ajudaram, levando até Damasco. Então ele entrou na cidade. E Saulo ficou 3 dias sem comer e sem beber e sem enxergar. Amém? Partiremos a partir deste ponto nesta noite, meus amados irmãos, que o Senhor nos concedeu tão rica oportunidade de estar em sua presença. O tema da mensagem esta noite será evidências de um encontro com Jesus. A presença de Jesus na vida de Saulo o fez um novo homem, transformado para glorificar o nome de Jesus, o nome de Deus, a partir do encontro com Jesus. E semelhante a nós, que também um dia fomos impactados por este amor de Cristo, veremos em 3 pontos que evidências são essas após ter reconhecido Jesus como nosso caminho da salvação, como nosso único e exclusivo Salvador. Amém? Jesus é a nossa única esperança. Você já o aceitou como Senhor da sua vida? Quem já o aceitou, coisa maravilhosa fez, pois este ganhará a recompensa maior que existe, o galardão da vida eterna. Amém?